Esta é a história do dia da Rádio Observador. As 4 soluções possíveis de paz para a Ucrânia. І, безумовно, дипломатично закінчення війни принесе більш збереження життів. І ми хочемо цього. Але я наголосив і президенту Макрону, і президенту Трампу. Передусім, ви побачите, Путін не хоче закінчення цієї війни. Раз. Тому його треба примусити. Na segunda-feira, já em Kiev, Zelensky dizia que os ucranianos são os mais interessados em acabar com a guerra. Nestas declarações aos jornalistas, o presidente ucraniano diz que a via diplomática é uma hipótese. Porém, acrescenta que Putin não quer acabar com a guerra, terá de ser forçado e isso só se consegue com uma Ucrânia forte, muito forte. Ou seja, leia-se nas palavras de Zelensky, com uma Ucrânia na NATO. Neste episódio, olhamos para 4 soluções possíveis para a guerra da Ucrânia. São 4 soluções inspiradas na história, em casos reais, 4 caminhos para chegar à paz. E é sobre isto que vou conversar com a jornalista da secção de Internacional do Observador, Madalena Moreira. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de quarta-feira, 11 de dezembro. Bem-vinda, Madalena. Olá, Ricardo, obrigada. Madalena, importa perceber em que ponto estamos agora no que toca à possibilidade de paz na guerra da Ucrânia. A Ucrânia está disponível para negociar, sendo que a palavra negociar aqui poderá ser sinónimo de ceder território? Sim, ambas as coisas. Volodymyr Zelensky já disse que a Ucrânia está disponível para negociar, para dialogar com o Kremlin, mas antes tem de consolidar a sua posição e garantir aquilo que ele chama alcançar a paz pela força. E esta consolidação faz através dos pontos todos que ele definiu naquele famoso plano de vitória de 5 pontos, e que o principal é muito concreto e a adesão à NATO. E já aqui na história do dia falámos sobre esse plano em 5 pontos. Esse é o principal. Ele quer aderir à NATO e, se falássemos há uns meses, Zelensky não estaria disposto a conceder territórios. Neste momento, desde que aderir à NATO, ele diz que a prioridade são essas garantias de segurança que a adesão à aliança daria à Ucrânia e, portanto, está disposto a ceder os territórios para lá da linha da frente, que já estão sob controlo russo, desde que consiga esta exigência. Portanto, a prioridade dele aqui já não é garantir os territórios, é mais garantir a sobrevivência da Ucrânia e do povo ucraniano. E em relação à Rússia, onde é que estão as balizas de uma eventual negociação? Pronto, aqui é onde nós temos o primeiro choque de frente entre a Ucrânia e a Rússia, porque a grande linha vermelha da Rússia é precisamente a adesão da Ucrânia à NATO. E o Kremlin também já disse que está disponível para negociações, tal como a Ucrânia, mas que vai manter os territórios que já tem e que não aceita qualquer presença da NATO, quer nestes territórios, quer nos restantes territórios da Ucrânia. E o Ocidente não está a pôr tropas no terreno, está apenas a enviar armas, mas a Rússia também vê isto como uma forma, e aqui passo a citar, de escalar o conflito perigosamente. Sim, basta lembrar o episódio quando foi autorizado por parte dos Estados Unidos a utilização de mísseis que conseguem atingir instalações militares em território russo. E agora importa olhar para exemplos concretos, eu diria, que a história nos mostra e que podem ser inspiração para um modelo de paz para a Ucrânia. Vamos falar aqui de 4 modelos que vão soar familiares. E um deles, Madalena, passa por construir de novo um muro na Europa, é isso? Parece que essa é a solução mais popular e, assim que falamos em muro, toda a gente sabe do que é que estamos a falar. Trata-se de utilizar a solução que foi utilizada durante a Guerra Fria para a Alemanha, que é dividir ao meio. A leste tínhamos a RDA sob controle soviético e do Pacto de Varsóvia, a oeste tínhamos a RFA que pertencia à NATO e dividida entre 4 potências ocidentais. No caso da Ucrânia, não há uma cidade com um muro a meio, porque estamos a falar de quase 1000 quilómetros de linha da frente, e era aqui que seria a nossa fronteira, onde atualmente está a linha da frente dos combates. Mas o modelo seria basicamente o mesmo. A leste ficavam as províncias ocupadas pela Rússia, que é o Donbass e a Crimeia, sob controle russo, e depois a oeste ficava uma Ucrânia independente, com a capital em Kiev, e que teria a possibilidade de aderir à NATO.
Esta opção é popular em vários países europeus, mas mais importante do que isso é popular na Ucrânia, porque cumpre o requisito do Zelensky de a Ucrânia aderir à NATO. Mas isso pode ser um problema para o outro lado do muro, não é? Exatamente, para o outro lado do muro, isto não é aceitável porque a Ucrânia disse vamos aderir à NATO, mesmo que sejam os territórios que nós controlamos agora, excluindo o Donbass e a Crimeia, e a Rússia disse não há adesão à NATO, seja os territórios que nós controlamos, seja os territórios independentes da Ucrânia. Aqui, esta possibilidade inclui ainda um olhar para o futuro em que os restantes territórios, sob controle russo, podiam ser recuperados mais tarde pela via diplomática. Então, resumindo aqui esta proposta, teríamos uma solução à alemã, com uma República Federal Alemã e uma República Democrata Alemã, sendo que a Democrata Alemã pertencia ao Bloco Soviético e Berlim estava dividida em 4 setores, mas esta é uma proposta que tem adesão? Há quem apoie esta ideia? Esta proposta é principalmente apoiada pelos países nórdicos, os países mais diplomatas, têm o apoio expresso da República Checa e lá está, da Ucrânia. E parece que em Bruxelas, fontes de Bruxelas e da União Europeia estão a pressionar para que esta seja o modelo adotado. Já voltamos à conversa com a jornalista Madalena Moreira, da secção de Internacional do Observador. Quais são, afinal, as outras 3 hipóteses? E será que alguma destas 4 soluções tem mais viabilidade do que outras? O quadro era muito pouco recomendável a pessoas mais sensíveis. No dia seguinte eu estava dentro de um carro com agentes especiais do FBI. Esta é a conturbada investigação ao assassino em série que há 30 anos aterrorizou o país e desafiou a PJ. Uma história de pistas falsas, escutas surpreendentes e armadilhas perigosas. Prenderam o meu estripador, como é que é possível? Era tudo mentira. Tudo. A Caça ao Estripador de Lisboa é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Inês Castelo Branco, e tem banda sonora original de Mário Lajinha. Estreia a 17 de dezembro. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com a jornalista Madalena Moreira. Madalena, vamos agora à segunda de 4 hipóteses, a solução Israel. A solução Israel. Então, esta solução passa por uma aliança não formal entre a Ucrânia e os restantes Estados aliados. E porquê é que se chama solução Israel? Porque é um modelo semelhante ao que os Estados Unidos e alguns países europeus mantêm com este país. Ou seja, ajudam-no, mas sem um documento formal que diga somos uma aliança militar. E é principalmente isso que é uma aliança militar, que seria, na prática, o fornecimento de armas, de treino militar e o investimento nas indústrias de defesa da Ucrânia e a cooperação militar. E aqui o objetivo seria Kiev receber armas até ser capaz de se defender sozinho da Rússia e até certo ponto conseguir dissuadir a Rússia de ataques futuros. O problema é que este modelo não inclui a adesão à NATO, lá está, não há aqui um acordo formal em nada, portanto não é nenhuma surpresa que seja apoiado pelos Estados Unidos e pela Alemanha, que são os 2 países da NATO que estão mais reticentes em aceitar a adesão da Ucrânia. Mas isto pode levantar aqui uma pergunta, porque Israel não é a Ucrânia e a Ucrânia ficaria armada até aos dentes, vamos usar esta imagem, mas nós não sabemos de hoje para amanhã quem é que poderá ficar a liderar a Ucrânia, e já tivemos presidentes pró-russos, pró-europeus. É por isso que a Europa, a maioria da Europa prefere aquela primeira solução, porque essa é precisamente a solução alemã. Exato. Uma coisa é termos uma Israel no Médio Oriente, que por muito que esteja armada está num continente diferente do nosso. Outra coisa é termos um país, como disseste, armado até aos dentes, às portas da Europa. E aparentemente há pessoas em Bruxelas que estão um pouco preocupadas com essa possibilidade. Agora, talvez seja necessário andar ainda mais para trás na história para falar da solução finlandesa.
A solução finlandesa valeu uma entrada no dicionário que é a finlandização. Que só tu é que és capaz de dizer isso. Eu vou tentar. Não consigo dizer. Finlandização. Pronto, ficou mal. Os nossos ouvintes nesta altura estão a rir. Cortesia de Ricardo Conceição. Avança, Madalena. O que é a finlandização? É basicamente neutralidade. Foi a postura que a Finlândia teve em relação à União Soviética e depois em relação à Rússia desde o início da Segunda Guerra Mundial até o ano passado, em 2023, quando aderiu finalmente à NATO. E houve uma proposta russa logo na primavera de 2022 que contemplava precisamente esta neutralidade. Então, a Ucrânia devia ser neutral, não podia aderir à NATO, mas poderia aderir à União Europeia e a Ucrânia e a Rússia deviam se manter em diálogo. Só que esta proposta nunca foi para a frente porque Kiev e Moscovo não conseguiam acordar em quem é que devia supervisionar o acordo e então o acordo acabou por cair por terra. E eis que chegamos à quarta solução, talvez a mais estranha, porque será uma solução à coreana, sendo que nas Coreias a guerra continua, não é? A proposta coreana baseia-se na resposta histórica que impôs na Guerra da Coreia no início dos anos 50 um cessar-fogo. E porquê é que isto é visto como uma boa solução? Porque esse cessar-fogo, na teoria, dura até hoje. Não há guerra aberta entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Sendo que há a curiosidade de formalmente a guerra continuar, está parada entre as duas Coreias, mas do ponto de vista formal a guerra nunca chegou a terminar. Temos a tal zona desmilitarizada, exatamente. Não é? É a zona desmilitarizada que aqui é o centro desta proposta. É criar um corredor onde agora está a linha da frente e do lado ucraniano colocar uma forte presença internacional muito armada. E basicamente dissuadir a Rússia de voltar a atacar. Só que isto não termina com a guerra, como disseste, não terminou com a guerra na Coreia. O objetivo é parar com as mortes, parar com a violência e suspender a guerra e, na teoria, dar lugar a negociações enquanto isto acontece. Claro que aqui a prática e a teoria são coisas muito diferentes e é por isso que esta solução é tão estranha. Porque na Coreia, na tal zona desmilitarizada, mas uma espécie de zona tampão, há soldados norte-americanos, portanto, exatamente. São eles que no fundo garantem que ninguém ataca ninguém, não é? E que seria exatamente o mesmo caso. E aqui seriam soldados de uma aliança NATO. Internacional, da Sim, NATO. Da NATO ou de outras alianças internacionais que assim o quisessem. E Madalena, já percebemos que há uma inclinação maior para a solução alemã para a paz na Ucrânia, mas alguma hipótese de viabilidade nestas soluções? A inclinação aqui é clara, já o dissemos, só que é uma inclinação ocidental, porque a Rússia, por exemplo, continua a preferir a solução à finlandesa da total neutralidade e de impor essa neutralidade à Ucrânia. Aqui o ponto é que as duas partes têm exigências que são incompatíveis, mas só o facto de nós estarmos a discutir tantos planos diferentes que não estávamos a discutir há alguns meses, mostra que há uma disponibilidade para dialogar, que as pessoas querem pôr fim, os líderes internacionais, querem pôr fim a esta guerra e estão à procura de várias soluções para o fazer. Pode ser que nenhuma destas 4 propostas seja implementada, claro. Mas o que pode acontecer é que podem ser tomadas como base, adaptadas ao contexto atual, porque estamos a falar de coisas da história dos anos 30 e 40, e serem apenas o ponto de partida para realmente se conseguir impor a paz na Ucrânia. E sendo que Donald Trump vai tomar posse como presidente dos Estados Unidos a 20 de janeiro, e não podemos menosprezar a presença de Trump ou a sombra de Trump em cima de tudo isto e destas soluções, já há uma ideia de quando é que poderá haver algo mais concreto? Falando em Donald Trump, porque é inegável que temos que falar dos Estados Unidos, ele disse este fim de semana em Notre Dame, antes do encontro em Notre Dame, que queria que fosse imediatamente. E logo a seguir Zelensky veio dizer, bem, nós queremos o cessar-fogo rapidamente, e ele já tinha dito isto, mas nós não vamos ceder nas nossas exigências, lá está, nas garantias de segurança. Portanto é isto, um disse imediatamente, o outro disse rapidamente. Até agora, a única pessoa que deu um prazo mais ou menos concreto foi o primeiro-ministro da Polónia, o Donald Tusk, que disse as palavras este inverno. E por agora é tudo o que nós sabemos. Obrigado, Madalena. Obrigada eu, Ricardo. Madalena Moreira é jornalista da secção de internacional do Observador.
Esta foi a história do dia. O som que ouvimos no início foi retirado da conta de Zelensky no X. A sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.